Warren Buffett. Você disse que o Bitcoin é veneno para ratos. Você disse que é um jogo de azar. Você disse que nunca vai comprar. E você está certo em quase tudo o que disse. Primo Yang aqui, isso não é aconselhamento financeiro. E este roteiro não é um ataque a Warren Buffett. É uma análise honesta de por que o maior investidor da história está usando os argumentos certos para chegar na conclusão errada sobre o Bitcoin. E de por que os ricos que ele inspira continuam comprando exatamente o ativo que ele rejeita. Começa com a admiração genuína. Warren Buffett nasceu em 1930. Comprou as primeiras ações aos 11 anos. Declarou o imposto de renda pela primeira vez aos 13, deduzindo a bicicleta que usava para entregar jornais. Hoje, aos 94 anos, preside a maior empresa de investimentos do mundo, com mais de $1 trilhão em ativos. Mais de 90 anos de disciplina. Mais de 90 anos de uma filosofia de investimento que funciona. Pela tese de investimentos de Buffett, a falta de dividendos e juros compostos torna o Bitcoin um ativo sem valor intrínseco. Ele argumenta que a criptomoeda não tem uso prático como meio de pagamento e que seu valor é puramente baseado em especulação. RUMSP. Esse argumento é internamente consistente, coerente com tudo que Buffett acredita sobre o que é um bom investimento. Ele compra empresas que geram caixa, que pagam dividendos, que têm vantagem competitiva duradoura, que ele consegue entender o negócio de trás para frente. Coca-Cola. Todo mundo precisa de bebida, a marca tem valor duradouro, o produto não muda, os dividendos pagam todo ano. Seguros de saúde. Todo mundo adoece. As margens são sólidas. O negócio é previsível. Bancos americanos intermediam todo o capital da economia. As margens são estruturais. O Bitcoin não gera caixa, não paga dividendo, não tem marca registrada, não tem sede, não tem produto físico, não tem presidente para ligar quando algo dá errado. Pelos critérios de Buffett, Bitcoin é um ativo que ele não consegue colocar dentro do modelo que construiu ao longo de 90 anos. Me conta nos comentários. Você acha que Buffett vai mudar de posição sobre Bitcoin antes de deixar o comando da Berkshire para Greg Abel? E aqui começa o argumento que é diferente. Porque a pergunta não é se Bitcoin passa no teste de Buffett. A pergunta é se o teste de Buffett é o único teste que existe. Buffett tem uma frase famosa, que ele não investe no que não entende. E essa frase explica tudo sobre a posição dele sobre Bitcoin. Mas essa mesma frase explica por que quem entende Bitcoin pela lente certa não está usando os critérios de Buffett para avaliar o ativo. Apesar do Bitcoin ter sido o melhor ativo da década por 3 vezes seguidas, superando até mesmo ações de empresas como Amazon, Apple e da própria Berkshire Hathaway, Buffett mantém sua fala de aversão. USP, o melhor ativo da década, 3 vezes seguidas, superando a Berkshire Hathaway, superando a Amazon, superando a Apple. Esse dado cria um problema lógico que o argumento de Buffett não resolve. Se Bitcoin não tem valor intrínseco e é pura especulação, como um ativo de pura especulação foi o melhor da década 3 vezes seguidas, superando os melhores negócios reais do planeta, pura especulação deveria funcionar como loteria. Você ganha uma vez por sorte. Não ganha 3 décadas seguidas de forma sistemática, superando as melhores empresas do mundo. Esse dado exige explicação. E a explicação está na parte que o modelo de Buffett não captura. O Bitcoin não é um negócio, é um protocolo monetário. E protocolos monetários não são avaliados pelos mesmos critérios que negócios. O ouro não paga dividendos, não gera caixa, não tem sede, não tem presidente. E Buffett passou décadas dizendo que o ouro era um péssimo investimento. Até outubro de 2025, quando o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre publicou nas redes sociais que estava ficando com náuseas de ouvir Buffett elogiar as virtudes do ouro e da prata depois de ridicularizá-los por anos. Buffett passou a elogiar ouro e prata depois de ridicularizá-los por anos. O que para Robert Kiyosaki significava que ações e títulos estavam prestes a despencar. Changeli, o homem que passou décadas criticando o ouro, começou a falar bem de ouro quando o ambiente macroeconômico mudou, quando a inflação chegou. Quando os títulos do governo americano deixaram de ser a reserva segura que sempre foram, quando o déficit fiscal americano chegou a 1,900 bilhões e a dívida cruzou 39 trilhões. O Bitcoin é ouro com 21 milhões de unidades em vez de suprimento que cresce quando o preço sobe. É ouro transferível de São Paulo para Tóquio em 10 minutos sem transportadora. É ouro verificável por qualquer pessoa sem precisar de laboratório de análise. É ouro cujas reservas nenhum governo pode confiscar se você mantiver custódia própria. É ouro cujo calendário de emissão está inscrito em código que nenhuma decisão política pode alterar.
Se Buffett mudou sobre ouro quando o ambiente mudou, o que acontece com o Bitcoin quando o mesmo ambiente que mudou a visão dele sobre ouro continua se deteriorando? Se você quer entender como o argumento de Buffett sobre Bitcoin se compara ao argumento histórico que ele tinha sobre ouro, como os dois ativos se comportam em ambientes de expansão monetária e dívida crescente, e o que a mudança de posição de Buffett sobre ouro implica para quem ainda está avaliando Bitcoin, os materiais exclusivos para membros do canal têm esse conteúdo desenvolvido com dados históricos e aplicação prática. O link está na descrição e no primeiro comentário. Como membro, você tem acesso ao espaço de estudo, aos materiais complementares de todos os vídeos e ao conteúdo que vai além do que aparece aqui. Agora, a parte central do roteiro. Por que os ricos compram Bitcoin exatamente porque é um péssimo investimento pelos critérios tradicionais? Isso não é paradoxo. É seleção de ferramenta para a função certa. Buffett usa martelo para pregar parafuso. Funciona para pregar prego, que é o que ele faz. Mas quem quer fixar metal em concreto precisa de uma furadeira. O modelo de Buffett é um martelo extraordinário para uma função específica. Comprar negócios geradores de caixa com vantagem competitiva, duradoura, a preço razoável. Para essa função, não existe ferramenta melhor no mundo. Mas os ricos que compram Bitcoin não estão fazendo isso. Estão fazendo outra coisa. Estão protegendo parte do patrimônio de uma ameaça que o martelo de Buffett não resolve. A ameaça da inflação monetária. A ameaça de que o poder de compra do dinheiro que guardam seja corroído por decisões de bancos centrais que eles não controlam. A ameaça de que o sistema financeiro que custodia os ativos deles seja usado como arma por um governo adversário. A Berkshire Hathaway comprou cerca de 17 bilhões de dólares em títulos do governo americano no último leilão. O caixa da Berkshire era de 373 bilhões no final de 2025, um recorde absoluto, mais do dobro do final de 2023. DexTools, 373 bilhões em caixa, o maior caixa da história da Berkshire. Buffett está guardando 373 bilhões esperando que alguma coisa quebre para comprar ativos bons a preços ruins. É a mesma estratégia que usou em 2000, quando a bolha de tecnologia estourou. A mesma que usou em 2008, quando os bancos faliram. Buffett acumula caixa, enquanto espera colapsos para comprar. Os donos de Bitcoin acumulam Bitcoin, enquanto esperam que a inflação corroa o poder de compra do caixa. São duas estratégias diferentes para dois problemas diferentes. O problema de Buffett é achar ativos bons a preço razoável num mercado caro. O problema de quem compra Bitcoin é proteger a reserva de valor do capital que já tem, num mundo onde os bancos centrais criaram mais de 4,7 trilhões de dólares em 3 meses. Hoje, com o Bitcoin consolidado como uma espécie de nova reserva de valor digital e incorporado à estratégia de alguns dos maiores gestores do planeta, o não investimento talvez possa ser considerado um dos grandes erros na trajetória do lendário oráculo de Omaha. Criptofácil. Um dos grandes erros na trajetória do maior investidor da história. Esse dado não é insulto, é reconhecimento de que nenhum modelo é completo. E que o modelo de Buffett, que funciona extraordinariamente bem para comprar negócios geradores de caixa, não foi construído para avaliar protocolos monetários que funcionam como reserva de escassez digital num mundo de expansão monetária estrutural. Buffett tem 94 anos e 373 bilhões em caixa. Ele vai encontrar o próximo colapso e comprar ativos extraordinários a preços ruins, como sempre fez. Vai gerar retorno extraordinário para os acionistas da Berkshire. E vai continuar dizendo que Bitcoin é veneno para ratos. E os ricos que o admiram vão continuar comprando Bitcoin por uma razão simples. Eles entendem que precisam das duas ferramentas. O martelo de Buffett para comprar negócios geradores de caixa. E o Bitcoin para proteger a parte do patrimônio que precisa estar fora do sistema que pode ser inflado, congelado ou usado como arma por qualquer governo do mundo. Não são estratégias concorrentes. São ferramentas para funções diferentes. E o maior erro que você pode cometer ao ler a posição de Buffett sobre Bitcoin é achar que porque um homem de 94 anos que ganhou mais dinheiro do que qualquer outro ser humano comprando negócios, rejeita o Bitcoin. Você deve rejeitar também. Porque o que Buffett não compra por convicção intelectual e filosófica genuína não é o que vai definir o valor do Bitcoin nos próximos anos. O que vai definir é o que a BlackRock, a Strategy, o Morgan Stanley, a Goldman Sachs, a China, a Rússia, o governo americano e os 38,9 milhões de clientes da Charles Schwab estão fazendo.